mais, menos, mas aí no gancho do pneu você tem a questão do combustível. O diesel que nós usamos, eu não vou entrar no detalhe da qualidade do diesel, tá? Posso fazer uma matéria, um assunto, vou até mostrar para vocês, eu utilizo, né, aditivo, nós aditivamos nosso combustível no nosso tanque, né, compro só de companhia tal, mas esquece, não tem jeito. O Brasil está se perdendo nessa questão. Se está criando uma situação de baixar, né, a questão da poluição, ok, beleza, ninguém vai discutir isso. Se baixou muito o teor de enxofre no combustível, que é o que se fazia a lubrificação no veículo, no motor. Isso se diminuiu muito. E não repôs isso. Então a vida útil dos motores nossos hoje já não vai ser tão boa como a gente imagina. Mas tudo bem. É um tema aí para discorrer e ter muita opinião, muita discussão nesse assunto. Mas a questão do combustível, com a mistura do biodiesel, né? A mistura do biodiesel hoje, para quem não sabe, para os nossos amigos que não sabem, o biodiesel é um produto que o governo brasileiro, só aqui que tem, inventou, quis colocar para ajudar na questão da poluição. Ok, ideia boa tal. Só que a proporção que está se colocando no diesel está tão grande que os equipamentos, o veículo não está aguentando, ele não está adaptado para aquilo. Por quê? O biodiesel é feito de, ora, é por leilão que a Petrobras faz. Então, ora ela tem muito estoque lá de biodiesel animal, ora ela tem vegetal. Quando é vegetal, ainda é até um pouco melhor. Quando é animal, gente, quando é animal que a gente fala, é resto de gordura, é resto de sebo, é aquilo triturado, vira um líquido, vira um pastoso aquilo. Quando você põe no óleo diesel, você vê aquela membrana, ela flutuando no diesel, tá? É isso que vai para dentro do motor e é isso que vai tentar passar nos bicos. Hoje os carros, os veículos nossos, são todos novos do Euro 6, então você tem cada vez muito mais eficiência na queima de combustível. O acelerador inteligente, hoje os veículos nós trabalhando com IA, né? Então você tem um sério sistema assim de tecnologia embarcada nos nossos veículos que é um outro tema. Dá para discorrer, dá para me tirar umas imagens, mostrar, até mostrar dirigindo ali o que o carro tem e o carro não tem. Nós estamos testando uma marca agora, essa parte de frenagem, leitura de pedestre que passa na frente do veículo, na lateral do carro, que é o ponto cego. Então, assim, a leitura das placas de sinalização, né? Então, o acelerador inteligente, ele acelera conforme ele vê que tem necessidade de ser acelerado ou não. Então, assim, você tem, diferente do que foi no passado, se evoluiu muito essa parte mecânica, vamos dizer assim, né? Só que o nosso diesel, falando em questão de funcionamento mecânico, eles mudaram, alteraram muito a formulação dele. Eu não vou entrar muito nesse nicho, porque também não é minha área. Então, assim, eu não sou químico, mas eu sei do que eu vivo todos os dias, tá? Então, essa é uma discussão, quem quiser discutir, fica à vontade. Mas eu vivo isso todos os dias e trabalhei com S5000. Na época a gente nem via, nem falava nisso, tá? Eu trabalhei numa época com carreta que a gente viajava daqui para o Rio de Janeiro, para na Dutra não tinha nem pedágio, não se cobrava nem pedágios, né? Então assim, hoje mudou muito, né? Só que mudou de uma maneira assim que a gente vê que política pública, vem se enfiando a goela abaixo, questão política, né? Então, assim, não dá muito certo, né? Mas tudo bem. O diesel hoje, tirando essa parte de qualidade, formulação, que também não vem ao caso, a gente tem a questão do consumo do diesel. É um outro item. Se o cara não tiver ali controladinho, marcado na ponta do lápis, pô, meu veículo chegou de viagem, tal, rodou tantos quilômetros, consumiu tanto diesel, fez tanto de média. Falando em veículo novo, a empresa vende, olha, meu veículo consome X, meu veículo é mais econômico do que o concorrente. Então isso você tem que levar em consideração, porque eles estão te vendendo isso, então eles têm que entregar isso, ou não. Se você compra um veículo pensando na economia de combustível, eles vendem falando que ele é mais econômico que o concorrente.
Então, quando você faz a viagem, volta, marca a quilometragem, marca quantos litros você abasteceu no tanque. Porque a medição que você faz no painel, aquela medição ali, pessoal, vai me desculpar. Aí até para quem é da fábrica, os fabricantes, nós frotistas não podemos levar aquilo em consideração. Aquilo serve ali para o motorista ter um controle e tal, né? Um instrutor viaja junto, ele tem uma média ali e tal, ele faz uma média por ali, por trecho, né? Então ali dá para você trabalhar uma forma diferente, um controle diferente. Mas o controle de custo da sua planilha, o seu dinheiro, que está sendo ali colocado ali, gasto para poder fazer movimentar essa frota inteira, você tem que tirar da boca do tanque ali. Né? Quantos litros você colocou no tanque? Dividido pelo km que você rodou naquele trecho do último abastecimento. Dali você vai ter uma noção de quanto seu carro está fazendo de média. E é ali que você tem que ver se você está dentro ou você está fora. Levando sempre em consideração a sua operação, lógico. Né? A malha viária que você roda, tem esse N situações, o peso que você carrega, tem tudo isso. Mas quando é vendido para você, é falado, o carro gasta X por média, né? Igual carro de passeio. Para quem não trabalha com transporte, fica fácil entender. Carro de passeio, né? Eu vou comprar um carro 1.0 porque é muito econômico. Aí você compra, você vê que não é econômico. Ah, porque você usou com ar-condicionado, ah, porque você usou com etanol, ah, porque você usou com... Não tem isso. Você está vendendo uma coisa falando que faz, né? Então tem que fazer. E não faz, eles não conseguem. Pode pôr para testar, eles põem instrutor para viajar junto, põe carro sombra. Já tive veículo sombra da fábrica fazendo a mesma viagem junto. Não faz. Tá? Então aí é um detalhe que se a pessoa não se apegar, é uma grana que vai embora fácil, fácil, fácil. É só fazer as contas, quanto está o diesel no posto, eu não vou falar quanto que eu pago, porque eu já tenho uma negociação diferente, eu já tenho uma parceria diferente, eu tenho uma questão aí de até uma fidelização com algumas companhias, com os vendedores, então aí é questão de ética profissional. É só olhar no posto de gasolina aí na sua cidade, no seu bairro, ver o diesel ali mais ou menos e vai ver mais ou menos quanto que você está gastando com combustível. Aí eu te pergunto, tem como economizar dinheiro, combustível, poluir menos? Tem como? Tem. São dois itens aí, pneu e combustível. E aí é onde entra um motorista mal treinado, né? Ou ele nunca foi treinado, ou ele está mal treinado, né? E mal acompanhado, porque essa questão de treinamento é um outro detalhe. Eu estou implantando isso na empresa, estou tentando implantar na empresa já há algum tempo o motorista padrão da nossa empresa. Né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade, porque, como eu falo, a gente depende de muita gente, tem que ter muito braço, tem que estar todo mundo engajado no mesmo tema, mas vai dar certo. A gente já faz o controle de combustível, de média, os top 10, top 5, tem lá nos quadros indicadores, né? Posso qualquer hora mostrar aí até a foto no indicador. Então, assim, quando o motorista é mal treinado, galera, você pode ter certeza, você vai ver na bomba o motorista ali que é melhor e o que é pior. Você vai ver no pneu o motorista que é melhor, que é pior. Até nisso dá diferença, tá? O pneu, você tem a parte da manutenção, você tem ali a questão de rodízio de pneus que você tem que estar fazendo a tantos quilômetros, aí cada manutenção estipula a quilometragem que vê que é necessário, tá? Você pega calibragem do pneu, que é super importante, o pessoal não leva muito isso. Quantas vezes você calibrou o pneu do seu carro de passeio esse mês de fevereiro? Pneu descalibrado, ele consome mais combustível. Desgaste errado. Acaba consumindo muito mais rápido, você acaba perdendo o pneu precocemente. E aí, quando nós falamos de frota, nós temos um motorista lá.
se atente nisso. O motorista bem treinado, você tem que dar estrutura para ele, lógico que você tem que dar suporte para ele, e até essa questão de treinamento para ele é ótimo. Cada vez vem tecnologia nova, vem coisas novas, você tem que estar repassando isso para eles, até para eles entenderem. Tá ok? Vamos seguindo aí o caminho. Eu vou... Aqui ficou um pouco fora aí do tema, o pneu mal gerido, né? Então, ficou um pouquinho fora aí do slide aí, ficou um pouco na frente aí o meu vídeo. Mas é o que eu acabei de falar dos pneus, a questão do controle do pneu. O pneu mal gerido assim, é um ralo de dinheiro, é um desperdício, você perde. O pneu é muito complicado. Aquele que faz a gestão do pneu certinho sabe o que eu estou falando, sabe que não é brincadeira, sabe que você tem que ter isso na ponta do lápis. Porque, assim, uma coisa é você vai lá, compra 100 pneus, joga na frota, aí perde 10, perde 20, mas perdeu por quê? Tá perdendo o pneu por quê? Então, eu conheço empresas, às vezes, que tem compra mensal aí em torno de 140, 150 pneus, e a marca que eu compro, que é uma das melhores, que é a Top, que está nas primeiras, né? E ele chega a perder, às vezes, 40 pneus desses por mês. Aí você tem algumas situações aí, né? Eu vou falar duas. Você tem a operação, você tem o operador em si, o motorista. Eu fui motorista, então eu falo com propriedade e trabalho com motorista até hoje. Aí você tem o motorista e você tem as estradas. Então, assim, nas estradas hoje, quando a gente fala de estradas, as pessoas aqui em São Paulo, estado de São Paulo, não, mas aqui é maravilhoso e tal, porque se lembra só da rodovia Bandeirantes e rodovia Anguera. Esquece das outras. Uma Fernão Dias da vida, que é assim, cara, de nota acho que de 1 a 10 é 2. É horrível a Fernão Dias. É muito buraco, Os nossos carros têm que andar na esquerda. Às vezes a pessoa, o carro está lá na esquerda, não tem como andar na direita, de tanto buraco. É tanto buraco que o carro, quando chega de volta para a garagem, assim, eu vi já peças, acessórios se soltarem assim, que eu nunca tinha visto antes. Então você tem um problema muito grave, que é a questão da infraestrutura, onde entra a política pública, né? Que é do tema do meu canal. E aí você tem o Brasilzão gigante que é. Então, esse colega aí, ele faz aí parte de Tocantins para São Paulo. Então você imagina se aqui tem essa deficiência, imagina lá a deficiência que eles têm em questão de estrada. Então, é a pessoa aí que faz as contas aí, que eu falei de 3 mil a 3.500 reais, ele compra em torno de 150 pneus por mês, ele perde 40. Então, você imagina aí quanto que ele perde de dinheiro por mês. O pneu que estoura, rasga e não tem o que fazer. Você perde o pneu, tá? E aí, você tem um outro item aí que eu comentei, seriam 3 itens, né, que eu falei no início aí, acho que eu até falei mais, falei menos, mas aí no gancho do pneu você tem a questão do combustível. O diesel que nós usamos, eu não vou entrar no detalhe da qualidade do diesel, tá? Posso fazer uma matéria, um assunto, vou até mostrar para vocês, eu utilizo, né, aditivo, nós aditivamos nosso combustível no nosso tanque, né, compro só de companhia tal, mas esquece, não tem jeito. O Brasil está se perdendo nessa questão. Se está criando uma situação de baixar, né, a questão da poluição, ok, beleza, ninguém vai discutir isso. Se baixou muito o teor de enxofre no combustível, que é o que se fazia a lubrificação no veículo, no motor. Isso se diminuiu muito. E não repôs isso. Então, a vida útil dos motores nossos hoje já não vai ser tão boa como a gente imagina. Mas tudo bem. É um tema aí para discorrer e ter muita opinião, muita discussão nesse assunto. Mas a questão do combustível, com a mistura do biodiesel, né? A mistura do biodiesel hoje, para quem não sabe, para os nossos amigos que não sabem, o biodiesel é um produto que o governo brasileiro
só aqui que tem, inventou, quis colocar para ajudar na questão da poluição. Ok, ideia boa tal. Só que a proporção que está se colocando no diesel está tão grande que os equipamentos, o veículo não está aguentando, ele não está adaptado para aquilo. Por quê? O biodiesel é feito de, ora, é por leilão que a Petrobras faz. Então, ora ela tem muito estoque lá de biodiesel animal, ora ela tem vegetal. Quando é vegetal, ainda é até um pouco melhor. Quando é animal, gente, quando é animal que a gente fala, é resto de gordura, é resto de sebo, é aquilo triturado, vira um líquido, vira um pastoso aquilo. Quando você põe no óleo diesel, você vê aquela membrana, ela flutuando no diesel, tá? É isso que vai para dentro do motor e é isso que vai tentar passar nos bicos. Hoje os carros, os veículos nossos, são todos novos, tudo Euro 6, então você tem cada vez muito mais eficiência na queima de combustível. O acelerador inteligente, hoje os veículos nós trabalhando com IA, né? Então você tem um sério sistema assim de tecnologia embarcada nos nossos veículos que é um outro tema. Dá para discorrer, dá para me tirar umas imagens, mostrar, até mostrar dirigindo ali o que o carro tem e o carro não tem. Nós estamos testando uma marca agora, essa parte de frenagem, leitura de pedestre que passa na frente do veículo, na lateral do carro, que é o ponto cego. Então, assim, a leitura das placas de sinalização, né? Então, o acelerador inteligente, ele acelera conforme ele vê que tem necessidade de ser acelerado ou não. Então, assim, você tem, diferente do que foi no passado, se evoluiu muito essa parte mecânica, vamos dizer assim, né? Só que o nosso diesel, falando em questão de funcionamento mecânico, eles mudaram, alteraram muito a formulação dele. Eu não vou entrar muito nesse nicho, porque também não é a minha área. Então, assim, não sou químico, mas eu sei do que eu vivo todos os dias, tá? Então, essa é uma discussão, quem quiser discutir, fica à vontade. Mas eu vivo isso todos os dias e trabalhei com S5000. Na época a gente nem via, nem falava nisso. Tá? Eu trabalhei numa época com carreta que a gente viajava daqui para o Rio de Janeiro, para na Dutra não tinha nem pedágio, não se cobrava nem pedágios. Então assim, hoje mudou muito, né? Só que mudou de uma maneira assim que a gente vê que política pública, vem se enfiando a goela abaixo, questão política, né? Então, assim, não dá muito certo, né? Mas tudo bem. O diesel hoje, tirando essa parte de qualidade, formulação, que também não vem ao caso, a gente tem a questão do consumo do diesel. É um outro item. Se o cara não tiver ali controladinho, marcado na ponta do lápis, pô, meu veículo chegou de viagem, tal, rodou tantos quilômetros, consumiu tanto diesel, fez tanto de média. Falando em veículo novo, a empresa vende, olha, meu veículo consome X, meu veículo é mais econômico do que o concorrente. Então, isso você tem que levar em consideração, porque eles estão te vendendo isso, então eles têm que entregar isso, ou não. Se você compra um veículo pensando na economia de combustível, eles vendem falando que ele é mais econômico que o concorrente. Então, quando você faz a viagem, volta, marca a quilometragem, marca quantos litros você abasteceu no tanque. Porque a medição que você faz no painel, aquela medição ali, pessoal, vai me desculpar, aí até para quem é da fábrica, os fabricantes, nós frotistas não podemos levar aquilo em consideração. Aquilo serve ali para o motorista ter um controle e tal, né, um instrutor, viaja junto, ele tem uma média ali e tal, ele faz uma média por ali, por trecho, né? Então ali dá para você trabalhar uma forma diferente, um controle diferente. Mas o controle de custo da sua planilha, o seu dinheiro, que está sendo ali colocado ali, gasto para poder fazer movimentar essa frota inteira, você tem que tirar da boca do tanque ali. Né? Quantos litros você colocou no tanque? Dividido pelo km que você rodou naquele trecho do último abastecimento. Dali você vai ter uma noção de quanto seu carro está fazendo de média. E é ali que você tem que ver se você está dentro ou você está fora. Levando sempre em consideração a sua operação, lógico.
né? A malha viária que você roda, tem esse N situações, o peso que você carrega, tem tudo isso. Mas quando é vendido para você, é falado, o carro gasta X por média, né? Igual carro de passeio. Para quem não trabalha com transporte, fica fácil entender. Carro de passeio, né? Eu vou comprar um carro 1.0 porque é muito econômico. Aí você compra, você vê que não é econômico. Ah, porque você usou com ar-condicionado, ah, porque você usou com etanol, ah, porque você usou com... Não tem isso. Você está vendendo uma coisa falando que faz, né? Então tem que fazer. E não faz, eles não conseguem. Pode pôr para testar, eles põem instrutor para viajar junto, põe carro sombra. Já tive veículo sombra da fábrica fazendo a mesma viagem junto. Não faz, tá? Então aí é um detalhe que se a pessoa não se apegar, é uma grana que vai embora fácil, fácil, fácil. É só fazer as contas, quanto está o diesel no posto, eu não vou falar quanto que eu pago, porque eu já tenho uma negociação diferente, eu já tenho uma parceria diferente, eu tenho uma questão aí de até uma fidelização com algumas companhias, com os vendedores, então aí é questão de ética profissional. É só olhar no posto de gasolina aí na sua cidade, no seu bairro, ver o diesel ali mais ou menos e vai ver mais ou menos quanto que você está gastando com combustível. Aí eu te pergunto, tem como economizar dinheiro, combustível, poluir menos? Tem como? Tem. São dois itens aí, pneu e combustível.